Bom, a história monástica, ela faz parte da história da igreja e da história da humanidade. A vida monástica é uma grande chave para a gente abrir uma porta aí na nossa vida atual e enxergar a vida toda como uma vida de oração. Esse negócio de dizer ora et labora não está totalmente certo, porque São Bento não vê a vida só oração e trabalho. É oração, trabalho, leitura e meditação. São 4 elementos importantes da vida beneditina. E esses elementos têm muito a ensinar ao mundo de hoje. A vida monástica é uma grande chave para a gente abrir uma porta aí na nossa vida atual e enxergar a vida toda como uma vida de oração. A saber transformar o trabalho, a meditação, a leitura, todo o tempo nosso como instrumentos, meios para nos levar a Deus, para nos levar a uma vida mais autenticamente humana, né, uns com os outros. Não se conhece a história católica sem se conhecer a história monástica. Pensando nisso que nós decidimos gravar essa entrevista com Dom Justino de Almeida Bueno, que é monge do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e que fez mestrado em estudos monásticos, para conversar conosco um pouco a respeito da história dos monges, que em variados momentos da história da igreja, foi como que o fio condutor da própria história da igreja. E essa entrevista está sendo lançada por ocasião do lançamento do curso de História Monástica na Escola de História da Igreja, que será ministrado pelo Dom Justino. Então, Dom Justino, muito obrigado por aceitar nosso convite, tanto para ministrar este curso, quanto por oferecer essa entrevista aqui para nós hoje. Eu me sinto honrado aí de poder ajudá-los e participar desse empreendimento aí de vocês. Bom, Dom Justino, eu gostaria de começar perguntando algo ao senhor uma questão que pode ser a de muitos. O mundo de hoje, inclusive a vida dos católicos de hoje, é muito distante, consideravelmente distante, do ideal de vida monástico. Como eu falei, em muitos momentos da história da igreja, a vida monástica foi como que o fio condutor da história, mas hoje, para a maior parte das pessoas, essa é uma realidade muito distante. Por que o senhor considera, em primeiro lugar, tanto, obviamente, pelo conhecimento, pelo vasto conhecimento que o senhor tem, mas também pela sua própria vida, afinal, o senhor não apenas estuda, mas vive esse ideal há décadas? Por que é importante se conhecer a história monástica? Bom, a história monástica, ela faz parte da história da igreja e da história da humanidade. Então, essa separação que nós fazemos é uma separação didática, né, para que possa o estudo ser mais bem feito. Mas, mal comparando, nós podemos dizer assim, numa família, quando uma pessoa não conhece nada do seu passado, do que foi a vida dos seus avós, bisavós, né? Eu tenho uma experiência até recente de meus primos estavam procurando os ancestrais nossos na Itália. E foi uma surpresa muito grande quando nós descobrimos até o século XVIII, conseguimos ir até o século XVIII, vendo os nossos ancestrais, e descobrir, por exemplo, só para dar um exemplo, que o meu bisavô, deu o nome dos irmãos dele aos seus filhos. Quer dizer, os filhos têm os nomes dos tios, né, do meu bisavô. Nós não sabíamos disso, para nós foi uma surpresa, o que mostra o carinho, o afeto, talvez a falta que fazia ele, a família que ele tinha deixado na Itália quando veio para o Brasil. Então, eu acredito que no Mutatis Mutandis a mesma coisa acontece com a história da igreja quando nós consideramos o ponto de vista monástico, né?
o monarquismo dentro da igreja, apesar de movimentos ascéticos já existirem desde o início, desde a época dos apóstolos, como nós podemos constatar no Novo Testamento, mas o monaquismo mesmo é um movimento que se inicia pela metade do século III na igreja. Vem do ascetismo católico cristão, mas é um movimento que começa a singularizar como um movimento dentro da igreja, né, diferente da vida do comum dos fiéis, no século III, sobretudo com o eremitismo, quer dizer, a vida eremítica, solitária, e depois com a vida cenobítica, quer dizer, em comunidade, né, os mosteiros de vida comum. Então, nós temos necessidade de conhecer a história do monarquismo, porque o monarquismo, até mais ou menos o século X, era o único movimento dentro da igreja diferente, vamos dizer assim, da estrutura da igreja, que era dividida em dioceses, governada por um bispo, com um clero, né, com um grupo de padres que atendia ao povo que pertencia àquela diocese, aquela porção que era governada pelo bispo. E o monarquismo era o único movimento, tanto feminino como masculino, tá? Não só masculino, não, de mulheres também. Era o único movimento dentro da igreja que fazia uma diferença a essa estrutura hierárquica da igreja, que não é até hoje uma estrutura hierárquica, né? Hoje se costuma dizer carismática, no sentido de um carisma do fundador que rege aquelas comunidades. Mas então, só depois da Alta Idade Média começa a surgir servitas, agustinianos, depois mais tarde franciscanos, dominicanos, por aí. Então não existiam, né, mercedários, né, também, os cônegos regulares, né, não existiam isso. Então tinha escolas, por exemplo, tinha as escolas catedralícias e tinha as escolas dos mosteiros. Então foi muito forte a presença e o influxo do monarquismo nesse primeiro milênio da igreja. E isso deixou uma marca muito forte nas instituições eclesiais. Muitas instituições eclesiais, muitos acontecimentos litúrgicos, né? Muitos costumes que o cristianismo, vamos dizer assim, amadureceu, isso veio da vida monástica. Por exemplo, um exemplozinho para a gente ter. Nós hoje celebramos a festa de todos os defuntos. Essa festa litúrgica surgiu dentro de um mosteiro. Não é? O celibato dos padres seculares. Não é? Os monges já viviam uma vida celibatária, uma vida virginal, os monges e as monjas, desde o início. Então, tem muitas instituições que hoje nós temos na igreja, todas tiveram origem monástica. O ofício divino, a oração das horas, hoje chama liturgia das horas, né? Então, os mosteiros é que, de certo modo, não só começaram a rezar em horas específicas do dia, né, como tornaram isso um hábito de oração para o clero. Por quê? Porque muitos padres, a partir de São Gregório Magno, começaram a ser tirados muitos monges do mosteiro para que fossem missionários, para que fossem bispos. Muitos monges começaram a ser ordenados padres. No início, o monaquismo era um movimento dentro da igreja, mas laical, tanto para as mulheres como para os monges. Nos mosteiros tinham alguns padres, como São Bento prevê na regra. Tem alguns padres para fazer o serviço que só o padre pode fazer. Celebrar a missa, atender confissões, né, dar certas bênçãos. Mas o próprio abade de São Bento não foi um padre. O próprio abade do mosteiro não era padre. Depois houve uma clericalização do monaquismo. Então os mosteiros começaram a ter um clero. Tinha um grupo de monges que não era padre, um grupo de monges que eram sacerdotes. E com isso muitos monges, muitos papas foram monges. Né? A Ordem de São Bento deu 15 papas aí para a igreja. Então, tudo isso mostra a influência muito grande do monarquismo
assim, no progresso, no desenvolvimento, na maturação da igreja, da tradição da igreja. Então, conhecer a história do monaquismo é, de certo modo, fazer uma volta às fontes, mas uma volta às fontes verdadeiras da nossa história, da história da igreja, né? Entender, em muitos momentos, como o movimento monástico foi fundamental para que a heresia, para que as doutrinas errôneas, para que as coisas que não eram, vamos dizer assim, verdadeiramente da tradição da igreja, permanecessem na igreja ou não. O monaquismo foi muito importante, né, em momentos decisivos da história da igreja. E por isso, conhecer essas tradições, conhecer essas instituições, é, de certo modo, a gente encontrar o significado mais profundo de tudo isso. O senhor pode dar alguns exemplos desses momentos da história da igreja que o monarquismo foi essencial? Por exemplo, nós temos no século X, né, início do século X, os mosteiros estavam sofrendo muito com a ingerência dentro da vida dos mosteiros, porque vocês imaginam, os mosteiros tinham muitas terras. Então, o abade que governava esse mosteiro, ele acabava, querendo ou não, tendo uma influência muito grande nas pessoas que viviam dentro dos feudos do mosteiro. E, na verdade, a cidade feudal, o mundo feudal, o mundo medieval, ele foi, de certo modo, concebido a partir de uma ideia monástica. São Bento, na regra, prevê que haja tudo dentro dos muros do mosteiro, claustra monasteri, que ele fala, dentro do claustro do mosteiro, não é o claustro, só o claustro, todo o terreno do mosteiro. Tudo está ali dentro para que o monge não precise sair dali para fora do mosteiro. Então o monge tem que viver dentro dos claustros do mosteiro. E por isso a cidade medieval é um pouco concebida com isso, murada. As muralhas das cidades, né? De certo modo, um mosteiro alargado, vamos dizer assim, a cidade medieval. E os mosteiros começaram com essa influência muito grande na vida das populações, muitos filhos de pessoas, não só de nobres, mas de outras pessoas que vinham para estudar, para aprender a ler e escrever. Os bárbaros chegavam, aprendiam com os monges a cultivar a terra, que eles não sabiam. Os monges deixavam esse terreno aqui descansando durante esse ano, cultivavam a montanha do lado de cá. Depois passavam no outro ano, deixavam essa terra descansando, cultivavam a de cá. Então, toda a técnica que foi desenvolvida dentro dos mosteiros, pelos monges, com a agricultura, né, a conservação das obras antigas dentro dos mosteiros. Então, tudo isso tinha uma importância muito grande para as pessoas que se aproximavam dos mosteiros. O mosteiro de São Pacômio, o abade dos mosteiros não geria só o mosteiro, ele geria até a população em volta do mosteiro todinha. De certo modo, vivia do respiro do mosteiro. Um breve aviso: você perceberá ao longo da entrevista que as contribuições culturais e materiais dos mosteiros vão desde as técnicas de agricultura até as artes mais elaboradas, como a arquitetura e a pintura. Há tanto a se falar que poderíamos dedicar um curso inteiro à história monástica. E foi justamente isto que nós fizemos, convidando o Dom Justino como professor. Para ter acesso a esse curso com mais de 40 aulas, acesse o link na descrição ou leia o QR Code aqui na tela. Voltemos à entrevista. Então, o que aconteceu? Muitos reis, senhores feudais, começaram a ter interesse de entrar dentro, vamos dizer, politicamente, economicamente, dentro desse regime da vida monástica. E com isso surgiram os mosteiros que tinham de abades comendatários, que era assim, um senhor feudal muito rico, o filho dele era monge, por exemplo, então ele construía um mosteiro. Isso o senhor está falando no século X? Mais ou menos no século X, por aí. Nós temos o ápice desse problema, que gerou um problema muito grande das comendas, que reis, até bispos,
tinha bispos que tinham 2, 3 mosteiros que ele era o abade comendatário. E o que acontecia? Esses abades comendatários, eles começavam a se ingerir na vida do mosteiro. Eles queriam eleger o abade, contrário à regra de São Bento, que eram os monges que deviam eleger o abade. Então isso começou a trazer uma confusão tremenda para a vida dos mosteiros, essa ingerência, não? E até que alguns mosteiros conseguem, do Papa, da Santa Sé, o direito de serem mosteiros sem esses abades comendatários. E livrando-se desses abades comendatários, eles podem, portanto, ter uma vida monástica mais autêntica, mais verdadeira, e começa a ter uma influência muito grande na vida da sociedade. Por exemplo, o abade, um monge que saiu dessas fileiras, desses mosteiros assim, foi o Gregório VII. Ele chamava Hildebrando, né? Como monge, recebeu o nome de Gregório VII como papa. Foi um dos papas maiores que a igreja deu até hoje. A reforma gregoriana que foi feita na igreja, muitos modernistas, era porque ele era monge, por isso que botou o celibato para todo o clero, olha o que ele fez. Não, mas ele pegou a boa formação que ele teve dentro da vida monástica e, de certo modo, acabou com a simonia, né? Tentou lutar contra a simonia, contra o desregramento da vida do clero secular. Então ele começou a ordenar a igreja a partir da boa experiência que ele teve como monge. A reforma gregoriana que reformou a igreja inteira no século XI e nasceu em Cluny. Porque ele era monge cluniacense. Então vejam, né, os próprios, você vê uma coisa bem interessante, os próprios bispos começaram a usar o báculo por causa dos abades. Isso são insígnias abaciais que os bispos começaram a adotar. Por quê? Porque muitos abades, eles geriam várias paróquias. Muitos abades passaram a ser feitos até bispos, né? Até hoje na Suíça, você vai em Einsiedeln, na Suíça, né? O abade de lá, o mosteiro tem um monte de paróquias, né? Então ele é um abade territorial, como era aqui o mosteiro do Rio. Então ele é um abade equiparado a bispo, né? E com isso muitas dioceses passaram a imitar, né, na estrutura, na formação do clero, né, quando não confiava aos próprios monges a formação do seu clero. Então isso, o mosteiro, mesmo sem o mosteiro querer, o mosteiro passou a ter uma influência muito grande como um modelo, né, para a formação do clero, para a estruturação das instituições eclesiásticas. Então isso é um exemplo bem fácil de se constatar na história da igreja, que em muitos momentos de decadência, né, a vida monástica foi aquela instituição eclesial que levantou, de certo modo, a igreja, né, que fez a igreja, né, por exemplo, um exemplo talvez não tão conhecido, mas na França, antes da Revolução Francesa, né, depois do Renascimento, então surge uma congregação de mosteiros, chamados Maurinos, congregação de São Mauro, onde nós temos vários livros que estão aqui atrás de nós, são dessa época. Eles começaram a ter monges influenciados pelo ideal humanista, mas tinham monges com saberes variados, né? Então tinham monges que eram arquivistas, tinham monges que eram arqueólogos, tinham monges que eram copistas, tinham monges. Eles começaram a traduzir, a transcrever e editar todos os escritos antigos dos padres da igreja, e não só de padres da igreja, mas também de autores pagãos, gregos e latinos. E com isso nós tivemos assim, uma quantidade enorme de textos que não teriam chegado até nós se não fosse o trabalho desses maurinos. Muitos dos escritos que estão na patrologia latina, na patrologia grega, são textos que foram que chegaram a nós através deles, editados por eles. Depois foram colocados nessa coleção da patrologia, né? Então, um monge historiador que eu conheci,
de Lapierre que Vira, ele falou que muitos textos que estão na papirologia latina ainda não tem outra edição a não ser aquela que está ali. Não teve ainda depois daquilo, quer dizer, depois do século XIX. Então, de modo que nós vemos assim que os monjos, não só talvez esse papel de conservar a cultura antiga, não só esse papel de conservação da cultura antiga dentro dos mosteiros, através dos trabalhos dos copistas, depois, mais tarde, através das editoras, das edições dos mosteiros, de textos clássicos, mas os monges tiveram um papel, de certo modo, de conservar aquilo que na cultura católica, de certo modo, foi perdido pelo avanço de certas ideias e de certos movimentos. Dou um exemplo, talvez não tão conhecido, mas há um livro do Dom Jean Leclerc que aborda esse assunto, não é, sobre a teologia monástica. A leitura da Sagrada Escritura durante o mundo antigo e depois, durante a primeira fase da Idade Média e até o surgimento do São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, São Boaventura, todos esses santos que começaram, os dominicanos, franciscanos, né, que começaram a trabalhar dentro das universidades, né? Não se concebia a leitura da Sagrada Escritura a não ser a partir de uma pessoa que tivesse uma vida de oração. Por quê? Porque a leitura da Bíblia era uma leitura para te levar à oração. Ela nascia da oração e levava o leitor a uma oração. São Gregório Magno vai ter uma frase, vai ficar clássica dele, né? Que o texto cresce com o leitor. O texto, ele cresce com quem o lê. E na Sagrada Escritura, no estudo da Sagrada Escritura, era um estudo que propiciava a oração. Com a adoção da filosofia grega dentro ou junto com a teologia católica, o que acontece? Não é? Esse instrumental filosófico, que foi muito bom, que é uma coisa válida, não sou contra não, tá? Mas ele causou uma mudança de perspectiva na leitura da Escritura. Então, da Lectio, que nós tínhamos antes, se passou para Questio. A leitura que era feita para você rezar levou a você a discutir o texto, a você querer encontrar no texto todos aqueles pontos que estavam de acordo com a tese que você colocou, todos aqueles pontos que eram contrários à tese que você colocou. Então, isso permitiu que uma pessoa lesse a Escritura sem ter uma vida de oração, sem precisar ter uma vida de oração. Óbvio que quando a gente encontra o São Tomás de Aquino, o Santo Anselmo, o São Boaventura, que eram homens religiosos, maravilha, eles fizeram isso à moda antiga, né? Vamos dizer assim, também rezando, também tendo uma vida espiritual. Mas a gente vai encontrar os Abelardos e outras pessoas da vida, outros filósofos, Luteros, que é o próprio Lutero, que propriamente, né, não vão ter essa ligação com a palavra de Deus como necessariamente como uma vida de oração, mas como um texto que permite a você discutir, debater, não é? Entrar em confronto com ideias. E isso, de certo modo, está na origem do que nós temos hoje, desse uso, de fazer da palavra de Deus um instrumental, como nós vemos hoje nas seitas evangélicas, né? Por exemplo, né? Um uso da palavra de Deus para tudo que é contrário à palavra de Deus. Hoje se chama de Lexio Divina uma leitura, mas não é a leitura como se fazia antigamente. Então, acredito que você, conhecendo o que era a Lexio Divina para os monges antigos, se nós pudermos recuperar, de certo modo, esse modo de ler a Escritura,
isso vai ser algo maravilhoso para nós. Ou seja, se conhecendo a história monástica, se tem acesso a riquezas impressionantes da própria cultura católica que se perderam. Dentro da própria igreja. Não precisa nem ser para falar para fora da igreja, mas para a própria igreja. Né? Então, por exemplo, os mosteiros. Por que essa arquitetura monástica atrai tanta gente? Teve um casal agora, de um ex-aluno aqui do nosso colégio, que visitou a Sicília. Aí ele me telefonou e falou: Dom Justino, tem alguma coisa interessante de São Bento que eu possa ver? Sim, você vai a Monreal, na Conca d'Oro, lá em Palermo, você vai ver uma construção beneditina, igreja e mosteiro, e você tem um encontro de 3 artes, né? Bizantina, acho que é provençal, né? Tudo misturado lá dentro. Tudo que foi catolicizado. Coisas que eram, hoje se falaria de uma enculturação, mas uma enculturação positiva e não negativa. Lá, por exemplo, você tem em Montreal, na Catedral de Montreal, hoje é um mosteiro do governo, né? Só a igreja que é usada pela igreja, só a construção da igreja que a diocese usa. Então, lá nós temos praticamente a Sagrada Escritura, o Novo Testamento, então, praticamente todo é em mosaicos na igreja. É algo fantástico, minucioso. As cenas evangélicas são minuciosas. Dos trajes, das plantas, dos animais. É uma coisa impressionante. Aquilo dali, a gente pode ter uma catequese, a igreja é uma catequese bíblica sobre a vida de Jesus em cada cena daquela. É algo maravilhoso, não? E quer dizer que não foi legado pelo passado. Se você quer ir em Roma, na Igreja dos Santos Quatro Coroados, você vai ver toda a história de Constantino. A história toda de Constantino, tudo em mosaico, Constantino com as manchas da doença todinha no corpo. Tem um batismo dele por São Silvestre. Está tudo lá na igreja. Né? Então a gente vê quantas guerras, incêndios, destruíram documentos, mas nós temos os documentos pintados, os mosaicos, que não deixam mentir para a gente. Né? Aqui no nosso mosteiro, por exemplo, os portugueses que construíram esse edifício tinham o hábito de botar a data. Quando eles terminavam um cômodo, eles botavam em cima da porta a data. E com a perda de muitos documentos, nós sabemos direitinho toda a datação, a cronologia da construção do mosteiro, pelas datas que estão nas portas. Então é algo maravilhoso a gente descobrir toda essa preocupação dos nossos, os antigos, coisa que nós não temos hoje. Eles tinham toda uma preocupação muito grande para que os que viessem depois deles pudessem aproveitar do que eles viveram, do que eles fizeram. Nós perdemos essa perspectiva de vida. Não é ter segurança econômica, no sentido, não. É de você poder, esse prédio, essa construção, ser útil para nós hoje e poder ser útil para todos que virão depois de nós. E é com esse pensamento de construir para as gerações futuras que chegamos em 2025 com uma herança tremenda, mas ignorada pela nossa geração. Estudar história monástica é como abrir um antigo e esquecido baú que revela uma riqueza de valor incalculável. Se você quer ter contato com esse tesouro esquecido, acesse o link na descrição e matricule-se na Escola de História da Igreja para ter acesso ao curso de História Monástica com o Dom Justino, ou então leia o QR Code aqui na tela. Mas, Dom Justino, a maior parte dos católicos não tem acesso a, por exemplo, um mosteiro perto de si. Como, conhecendo a história monástica, se tem acesso? Eu acho que já um programa desse, como vocês estão fazendo, né, pode popularizar bem, ou dar um início, uma introdução, um princípio, né, de conhecimento. Mas nossos mosteiros todos têm muitos leigos que vivem, vamos dizer assim, em função do mosteiro, a sua vida. São os nossos oblatos, que são leigos, homens e mulheres, solteiros e casados, que vivem a espiritualidade de São Bento na sua vida, na sua casa, no seu trabalho.
Então nós temos esse movimento de leigos de oblatos que é muito grande no mundo todo, todos os nossos mosteiros. Mosteiros de monges e mosteiros de monjas. Isso é um meio muito interessante dos monges da vida monástica chegar ao mundo. Porque esse tipo, você perguntou, né? O mundo, os próprios católicos não têm acesso à vida monástica. Porque São Bento concebeu a vida monástica sem esse tipo de apostolado extramonastério, quer dizer, fora do mosteiro, fora dos muros do mosteiro. São Bento, ele abre o mosteiro para que as pessoas venham ao mosteiro, mas não que os monges saiam para a rua. O nosso apostolado é daqueles que vêm, que se aproximam do mosteiro. Então, hoje, com a internet, com aulas, conferências, cursos que as pessoas podem fazer, eu acredito que muitas dessas pessoas estão podendo se aproximar do mosteiro, onde não existe nenhum mosteiro, né? Como referência para ela, pode se aproximar do mosteiro através dessas novas tecnologias. Então, isso eu acho que é um meio muito bom, muito válido, que os monges, sem precisar sair do mosteiro, poderem ir ao mundo. Porque São Bento, é muito interessante isso, né? Ele tem uma concepção de que o Cristo não está só dentro do mosteiro, no abade, no outro mais velho, no enfermo. Não, o Cristo também está no hóspede, que vem do mundo para o mosteiro. Né? Então, São Bento não tem um desprezo do mundo, no sentido de desprezar, né? Da palavra, que essa palavra, esse conceito, desprezo comporta. Tem uma fuga mundo, deixar o mundo, renunciar a uma vida de família, né? Uma vida de um emprego que ganha bem, que te dá muita fama. Esse tipo de renúncia, sim. Fugir do mundanismo. Mas São Bento não tem um desprezo pelo mundo no sentido de que o mundo não vale nada, que o mundo... Né? Não. O mundo é criado por Deus, as pessoas são criaturas de Deus, então Cristo pode vir para o mosteiro através de um hóspede, que vem para o mosteiro. Então tem que ser recebido como Cristo. E ele vem de onde? Do mundo. Então, São Bento tem uma visão positiva da vida, né? Não tem uma visão negativa da vida. Então, em qualquer lugar, ele vai dizer, se serve o mesmo Senhor. Deus é servido em qualquer lugar. O mesmo Senhor se serve. Né? Então, acho que isso também é o que garante também a regra de São Bento ser um documento que não é só aplicado ao mosteiro. Muitas pessoas leem a regra de São Bento, tem até uma oblata de Belo Horizonte, já falecida, ela escreveu um livro sobre a regra de São Bento aplicada à vida dos leigos. Quando se pensa na vida monástica, pensa-se imediatamente em São Bento. No entanto, no curso que o senhor está ministrando, na Escola de História da Igreja, o senhor dedica um módulo inteiro, 8 aulas, à história monástica antes de São Bento. No que consiste essa história, essa primeira fase da história monástica e qual a importância de conhecê-la? São Bento, ele é herdeiro de uma tradição. Ele não caiu assim prontinho do céu, agora vou fundar o monarquismo verdadeiro. Não, ele herda esse monarquismo. Aliás, a vida monástica é traditio, é entrega. É redictio, você tem que receber a vida monástica. Não é à toa que na antiguidade se concebia o início da vida monástica com um hábito. Receber o hábito, você se torna monge com o hábito. Recebendo o hábito. Então, quer dizer, há toda uma falta de amadurecimento, de conhecimento da história, que nós estávamos falando aqui antes, que leva muitas pessoas a achar que a vida monástica é muito fácil. É só você olhar como que os monges se vestem, bota aquela roupa, reza a liturgia das horas. Então, vamos rezar aqui a liturgia das horas, em determinado momento do dia, depois não conseguem manter aquilo, não conseguem viver aquilo. Por quê? Porque falta um lastro. Falta essa vida que tem que ser dada a você, que você tem que herdar. E foi isso que São Bento fez. São Bento teve Santo Antão, São Pacômio, João Cassiano, Evagrio Pôntico, São Jerônimo, Santo Agostinho, São João Crisóstomo. Todos esses grandes santos
né, que antes dele tiveram experiência ou constituíram experiências de vida monástica, que escreveram regras monásticas. Então, São Bento herda esse patrimônio anterior a ele. E o mérito de São Bento foi acolher esses estilos de vida diferentes, uns eremíticos, outros com de vida comunitária, outros com vida de trabalho na cidade, outros com vida de trabalho rural. Ele integrou isso tudo dentro da estrutura do mosteiro. Isso sim, São Bento imaginou, na regra dele, um mosteiro, como eu disse antes, que tivesse tudo, que os monges pudessem fazer tudo ali dentro dos muros do mosteiro. Mas ele, por exemplo, os monges orientais, para eles, a caridade, ela era o ápice da vida espiritual. Então você vai ver, né, a finalidade da vida espiritual é chegar a uma caridade perfeita. Já para os ocidentais, você vai ver Santo Agostinho, ele começa a regra dele com o amor a Deus, com a caridade. Então a gente encontra autores que de modo diferente consideram, uma hora a caridade como finalidade da vida espiritual, outra hora a caridade como início da vida espiritual. O que São Bento faz? Na regra dele, se você for ver o capítulo 4, a caridade, o amor a Deus é o início dos instrumentos da perfeição. Você começa com a caridade. No capítulo 7º, a caridade perfeita é o ápice da escada da humildade. É o final, você chegar à perfeição. Então, ele acolhe as duas tradições dentro da regra dele, sem deixar que essas tradições entrem em conflito uma com a outra. Então, esse foi um grande mérito do nosso pai São Bento. Depois, outra coisa muito importante que os monges já lutavam, né, na antiguidade, antes dele, era o papel do trabalho na vida monástica. Com São Bento, de certo modo, isso fica cristalizado, né? O trabalho, ele era concebido como algo que era da vida servil, de quem era servo, de quem era escravo. O homem livre não tinha trabalho. Mas não, São Bento tem todo um capítulo da regra sobre o trabalho, da importância do trabalho, da necessidade do trabalho. São verdadeiros monges aqueles que vivem no trabalho de suas mãos. Então, de certo modo, é muito interessante que São Bento, ele pega todos esses pontos que tem vários modos de ver, e ele, de certo modo, na regra dele, ele faz esses pontos confluírem, né, fundamentado na palavra de Deus. Tudo que São Bento coloca na regra, ou ele deduz de uma doutrina da Sagrada Escritura, ou aquilo que ele está falando leva a um versículo bíblico, a uma fundamentação bíblica, a uma justificativa bíblica. Então isso é muito interessante, né? Quer dizer, o monarquismo anterior a São Bento teve um papel fundamental também na conformação do superior da comunidade. Porque até então você pode ver na própria regra de São Bento, o início da regra de São Bento, ele é muito fiel ao monarquismo antigo. Deus, o abade e o monge. Enquanto que na segunda fase da regra, ele já considera um relacionamento horizontal, de monge com seus irmãos. É a mesma coisa, então ele recebe uma influência de Santo Agostinho, que vê um relacionamento mais horizontal. A basiliana, a pacomiana, um relacionamento mais vertical. Ele contempla todas as duas linhas, essas dimensões, dentro da sua regra. A respeito do surgimento da vida monástica, quando de fato se pode dizer que ela surgiu? Por que essa pergunta? Porque lendo a vida de Santo Antão, escrita por Santo Atanásio, logo nos primeiros capítulos, quando Santo Atanásio diz que Santo Antão foi para o deserto, há uma passagem em que ele diz que Santo Antão aprendeu com os que já estavam lá. Também existe uma tradição a respeito da vida de São Paulo de Tebas, que seria um eremita que antecedeu Santo Antão. E depois há também uma tradição sustentada muito pelos
pelos carmelitas, não é? De que teria havido ininterruptamente, desde Elias, desde Santo Elias e Santo Eliseu, monges no Monte Carmelo. Enfim, como de fato surgiu, de acordo com os registros que sobraram, como surgiu de fato a vida monástica? Não, eu acredito que isso daí vai muito mais de uma... Como que a gente pode dizer assim... Não estou querendo desmerecer ninguém, nem um historiador, nem nada. Mas acho que muitos historiadores hoje dizem que é muito comum que a gente queira encontrar em certas personagens, sobretudo da Sagrada Escritura, uma referência para o estilo, modo de viver nosso. Por exemplo, como os carmelitas fazem. Mas os próprios primeiros monges anteriores a São Bento eles viam em São João Batista, nos profetas, eles falavam no próprio Elias, Eliseu. Eles viam que eles já tinham vivido uma vida monástica. O próprio Jesus Cristo. Mas sem uma linha de continuidade numa... Não, mas isso é o que eu estou falando aí, não existe uma cronologia sobre isso, né? Acho muito difícil, improvável que alguém queira provar uma coisa dessa. Vão ter coisas muito difíceis de serem explicadas aí. Eu acredito assim que, como os próprios primeiros monges, você vai ler nos escritos de São Jerônimo, você vai ver nos escritos de vários, São Gregório Magno compara São Bento a Moisés, a Davi, a Elias, a Eliseu. Ele diz que São Bento era um novo Elias. Então há na história espiritual uma herança que a gente vê que nós recebemos desse ascetismo pré-Novo Testamento, né, do Antigo Testamento, e o ascetismo do Novo Testamento. Como modelos. Como modelos espirituais, vidas espirituais. Muitos elementos que Elias viveu estão presentes na vida dos carmelitas. O jejum, né, a pobreza, né? Então a vida de oração, de diálogo com Deus. Então isso dá a atenção à palavra de Deus. Então, tudo isso pode dizer que eles são filhos de Santo Elias. Santo Elias é um pai espiritual do Carmelo, sim. Não é? Como também de todos os monges. Os primeiros monges, por exemplo, Santo Antão. Santo Antão, ele recebeu toda uma tradição de outros ascetas. No momento em que ele decide ir viver sozinho no deserto, esses ascetas não concordam com ele. Não, isso não é costume nosso. Nós vivemos aqui, nos limites da cidade, mais ou menos juntos. É assim que o senhor tem que viver aqui nessa colônia aqui de ascetas. Então vejam, a vida monástica, nós consideramos que a vida monástica católica, cristã, ela começa no momento em que Santo Antão decide não só viver uma vida de ascetismo, mas decide viver essa vida de ascetismo no deserto. Então, há um elemento que caracteriza a vida monástica em diferença colocando um diferencial com a vida ascética que existia já na igreja, que é essa ida para o deserto, que vai ficar depois chamada de fuga mundi, nessa fuga do mundo, essa separação espacial, não só uma separação espiritual, porque os ascetas que viviam ali, ele não frequentava os banhos, ele não frequentava as festas, ele não frequentava os banquetes, ele não frequentava nada da sociedade. Eles viviam ali perto das cidades, das aldeias, mas viviam uma vida separada do povo, da sociedade. Santo Antão, ele começa a viver uma vida não só espiritualmente separada, mas espacialmente separada. Quer dizer, ele vai para o deserto onde não existe cidade, onde não existe vila, onde não existe povoado, onde não existe ninguém. E ali que ele vai viver, da providência de Deus. Ali nasceu a vida monástica. Se você quer conhecer a história monástica com profundidade a partir de suas fontes, matricule-se na Escola de História da Igreja para ter acesso às mais de 40 aulas de História Monástica com Dom Justino. Acesse o link na descrição ou leia o QR Code aqui na tela. Voltemos à entrevista. Então a gente considera
que essa ida para o deserto é o momento em que a vida monástica realmente começa. Primeiro com uma manifestação eremítica. Depois, com o crescimento do número de monges no deserto, se formaram colônias de eremitas. Com São Pacômio. Não São Pacômio, já com Santo Antão. Né? Santo Antão tinha muitos discípulos que viviam com ele. Então, colônias eremíticas. Colônias eremíticas que nós hoje nos estudos, historiadores, chamamos de um semi-anacoretismo. Porque, por exemplo, chegava no domingo, no deserto da Nítria, lá no Egito. Chegava sábado, todos os eremitas saíam de suas cabanas, grutas, das suas casas, e iam para o centro dessa colônia. Ali tinha uma igreja, tinha uma padaria. Então, naquele sábado e domingo, eles tinham o weekend, ali um final de semana, todo mundo junto. Tinha missa, tinha vigília. Os monges, por exemplo, essa vigília que a gente celebra de sábado santo para domingo de aleluia, à noite, né, da ressurreição, eles celebravam toda semana. Toda semana eles celebravam. Eles começavam a vigília no sábado e passavam a noite toda até de madrugada, terminavam com a missa, com a Eucaristia, e depois com o ágape, que eles chamavam, os monges ficavam em jejum a semana inteira, só comendo um pedacinho de pão todo dia, com água e sal. Aí naquele dia era o dia de comer, comida mesmo. Se preparava comida para todo mundo comer. Isso ainda antes do cenobitismo? Provavelmente é dito. Depois disso vem o cenobitismo, que é os monges começarem a viver não só em colônias de eremitas, mas viverem numa casa em comum. Quer dizer, grupos de homens ou mulheres que viviam em conventos, em mosteiros. Né? Então, o monaquismo, ele surge, vamos dizer, por isso que Santo Antão, ele não é propriamente, cronologicamente, o primeiro monge. Mas a gente diz que essa ida dele para o deserto dá o início, deslancha o que viria a ser o movimento monástico. Então a gente considera ele como pai do monaquismo, o iniciador dessa vida do deserto. Não é? Você veja que as construções dos mosteiros hoje, elas reproduzem, no nosso curso nós vamos falar sobre isso, mas elas querem reproduzir com a construção do mosteiro, de certo modo, com um claustro em volta dele, todos os edifícios monásticos, um pouco dessa ideia de que o mosteiro é o deserto e o claustro é um oásisinho, é o lugar ali, é o novo paraíso, está ali no centro do mosteiro. Com a fonte. Com a fonte d'água, né? Com a árvore da vida, que é a cruz hoje. Então, o primeiro módulo ele vai tratar da vida monástica anterior a São Bento. Qual que é o conteúdo dos outros módulos? Depois, esse segundo módulo é São Bento, a vida monástica da regra de São Bento. Nós não vamos nos preocupar tanto cronologicamente, colocar tudo assim, mas a preocupação é dar, vamos dizer, ênfase a instituições, quer dizer, coisas que foram feitas, que foram escritas, que foram deixadas, foram passadas para outras gerações e que foram tendo influência na formação da igreja, na formação da vida monástica como um corpus dentro da igreja. Né? Então, por exemplo, a importância da regra de São Bento, a importância da difusão dessa regra até o Império de Carlos Magno. Então, ver outros grandes movimentos monásticos, irlandês, o monaquismo na Inglaterra, São Columbano, que vem da Irlanda para o continente europeu, não é? Então, São Bonifácio, São Vilibrordo, né? Que difundiram, que criaram todo um ambiente na Europa que foi propício para Carlos Magno depois, com o Império Carolíngio, de certo modo, abolirem, né, as outras regras monásticas, ficar só com a regra de São Bento. Então, esse segundo módulo de história da igreja, do monaquismo, nós vamos ver justamente isso, da regra de São Bento, da vida de São Bento, no século VI, até o Império Carolíngio, o século IX, como que foi essa unificação do monaquismo católico, né? São Cesário de Ales, regras de Santo Agostinho,
regra de São Pacômio, regra de São Basílio e tantas outras regras, tinham quase 30 regras, como que essas regras deixaram de ter a importância que tinham para os monges e a única regra que ficou foi a regra de São Bento. Então, todos os mosteiros, de certo modo, adotaram a regra de São Bento. Então, houve uma unificação do monaquismo sob a regra de São Bento. Aí depois vamos ver um terceiro momento em que o fruto dessa unificação, que vai ser Cluny, que vai ser o auge, o ápice desse movimento monástico antigo, que chega então no mosteiro de Cluny e, por conseguinte, os grandes abades cluniacenses, o que foi a expansão da vida de Cluny, qual foi a ênfase que foi dada por Cluny ao ofício coral, aí vê as reações a isso como Cister, o surgimento dos cistercienses, dos camaldulenses, dos olivetanos, dos valombrosanos, né? os monges de São Bruno. Então, vários movimentos monásticos. É muito interessante isso, porque dos vários movimentos monásticos chega-se a São Bento. Aí depois dessa unificação sobre São Bento, surgem várias ordens monásticas, né? E até o surgimento das congregações monásticas, quando se agregam grupos de mosteiros que formam as chamadas congregações monásticas. Na França, na Itália, na Alemanha. Tinha países como a Alemanha que tinham 3 grupos de mosteiros. Cada grupo era uma congregação monástica, né? Até então, depois, de certo modo, da dissolução de muitos mosteiros, muitas dessas congregações monásticas, com a Revolução Francesa, já começa uma decadência com a época do Renascimento, do humanismo, né? E a Revolução Francesa, de certo modo, debela o que ainda estava frágil já. E vamos depois assistir, né, num quarto momento, o renascimento do monaquismo católico no século XIX, com grandes mosteiros, abadias, que começam a irradiar novamente a vida monástica para muitos lugares. Um exemplo é que o nosso Brasil, que tem um monaquismo antigo do século XVI, trazido pelos portugueses, mas que entrou em total decadência a ponto de ter pouquíssimos monges no final do século XIX. E quem vem dar vida aos nossos mosteiros? Os monges alemães, que vêm para cá, para o Brasil, repovoam nossos mosteiros e, de certo modo, recomeçam o monaquismo em nossos países, né? Então, e vamos ver então até hoje, né, como é o estado da Ordem de São Bento hoje, a formação das novas 21 congregações monásticas que existem hoje, que todas juntas formam a Confederação Beneditina, né? Então, o que é isso, né? Existe uma Ordem de São Bento? Não existe, né? Qual é a diferença da Ordem de São Bento com a Ordem Dominicana, Franciscana, Jesuítica, né? Então, acho que isso pode ser, assim, um percurso, um caminho itinerário bem útil para quem quer ter uma iniciação na história do monaquismo. Certo. Então, para encerrar, Dom Justino, o senhor gostaria de fazer alguma consideração final em termos de síntese? Não, eu, em primeiro lugar, assim, fico muito contente que haja esse interesse, né, da parte de vocês, né, e que Deus queira da parte daqueles que acompanharem esses cursos, para que as pessoas se interessem, ouvindo o que nós vamos expor aqui, elas se interessem de aprofundar isso daí. E quem sabe isso vai ser um propulsor de traduções de livros sobre o monaquismo, coisas que nós temos muito pouco em português. Muito poucos livros traduzidos em português. Temos muitas traduções, mas algumas duvidosas, vamos dizer assim, né? Que deixam a desejar do ponto de vista da doutrina monástica verdadeira, autêntica, tradicional. Então, acredito que esse curso ele poderá gerar um interesse para que pessoas que têm a capacidade para isso possam fazê-lo, quer dizer, colocar ao alcance de outras pessoas obras do monaquismo, de santos, vidas de santos e santas que foram monges e monjas, que possam de verdade atrair
pessoas, não só vocações, mas atrair católicos para que tenham interesse, né? Eu conheço casais que rezam o ofício divino, que em casa, os dois juntos, né? Pessoas que hoje os filhos já casaram, estão independentes com a vida, quer dizer, eles estão em casa, eles levam a vida, vamos dizer assim, com modelos de instituições beneditinas dentro da sua casa. Isso é uma coisa muito bonita, né? Isso, quando a gente vê hoje no mundo essa carência, parece que há uma cultura de botar os velhos, que os velhos são carentes, que os idosos são carentes, coitadinho, precisam de cuidado. Eu acho que a vida monástica tem a oferecer para essas pessoas toda uma maturidade da vivência da fé, que pode ser algo maravilhoso, uma descoberta maravilhosa para as pessoas, que agora já estão vivendo de uma aposentadoria, já não têm mais cuidados com filhos, portanto, podem dedicar mais tempo à oração, à leitura e ao cultivo de todo um modo de viver, né? Que, de certo modo, deixa de lado essas carências que o pessoal bota hoje. Tem que fazer, até eu fiquei rindo muito, que eu vi na internet, uma viagem de excursão com pessoas de terceira idade, né? Não sei se vocês viram, né? Aí todas as pessoas assim dentro do ônibus, passando as paisagens lindas, e todos os velhos roncando, outros, né, dormindo, todo mundo dormindo, que era um passeio da terceira idade, quando é isso. Se estivesse visitando uma igreja, tendo uma aula sobre os mosaicos daquela igreja, lendo a regra de São Bento, lendo um livro da vida de um santo beneditino, rezando o ofício junto, vamos rezar a oração da tarde, todos juntos hoje. Te garanto que faria uma coisa muito melhor do que essa excursão de terceira idade, esses clubes de terceira idade que existem aí. Eu não estou querendo dizer que a vida monástica, os leigos, é só coisa para os velhos, não. Muitos jovens estão redescobrindo no mosteiro a necessidade de uma vida de oração, a necessidade de ter uma vida de oração séria, a necessidade de conhecer a liturgia da igreja. Tem pessoas que ficam encantadas com o canto gregoriano, com o latim. Eu vejo hoje jovens que estão estudando latim. Por quê? Porque querem aprender a rezar em latim, querem ter acesso à oração que os monges fazem em latim, e se ele não souber um mínimo de latim, ele não tem acesso a isso. Então veja, quer dizer, o conhecimento da vida monástica pode trazer um bem muito grande. Eu acho que trazer assim, uma maturidade espiritual para as pessoas, porque é um contato, quem tem contato com a cultura, com a vivência de um mosteiro, a pessoa se aproxima, acho que muito, é uma verdadeira volta às fontes na igreja. Não essa volta às fontes aí, essa pseudo volta às fontes, que era inventar coisas, né, que não tem cabimento e dizem que voltar às fontes. Não. Nós voltamos às fontes quando nós temos contato com aquelas instituições monásticas que permaneceram dentro dos mosteiros e que, portanto, nos dão um frescor, não é? Daquelas coisas que sempre foram feitas na igreja dessa maneira, sempre foram vividas na igreja dessa maneira. Né? Eu acho uma coisa muito bonita quando eu estou cantando um cântico, uma antífona gregoriana, e eu penso assim, meu Deus, São Tomás de Aquino cantou isso daqui. Né? Poxa, uma monja lá no século XVI cantou essa música. Aqui no nosso mosteiro, há 50 anos atrás, nesse dia, tinha aqui no coro os monges cantando essa mesma melodia. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Você vê um canto gregoriano, todos os anos, naqueles mesmos dias, nas festas, em Páscoa, Natal, você canta as mesmas músicas. E eu digo a vocês, com essa experiência minha, né? Cada ano parece que o canto fica mais bonito. Hoje você vê essas chansonetezinhas de canção da fraternidade, né? De novo isso, vamos cantar novamente isso. Todo ano tem que ter uma musiquinha nova. A pessoa nem aprendeu a desse ano, já está fazendo do ano que vem. Então isso não é louco, não, isso não é católico, entendeu? As pessoas entraram num frenesi, deixaram ideias, modos do mundo, contaminaram o modo de ser católico.
E eles chamam isso de adaptação. Não, nós temos que se adaptar, não. Ninguém sabe mais latim, não. Ninguém sabe mais gregoriano. Começa a ensinar para você ver se as pessoas não aprendem. E aprendem melhor do que muito velho, muito adulto. Então, quer dizer, eu acho que nós entramos nessa ideia de que o antigo, de que o tradicional, só por ser tradicional, está errado. Não serve mais para nós. Nós temos que mudar, ter coisas novas, tem que nos abrir à modernidade. Né? Eu acho que é o contrário. Nós temos que pegar esses tesouros que nós somos portadores, esse depósito da vida monástica, que existem muitos tesouros, muitas coisas que podem enriquecer muitas pessoas de hoje e de amanhã. Né? Eu nunca esqueço que quando eu entrei para o mosteiro, estava me preparando para entrar no mosteiro e me caiu nas mãos um artigo de um monge sobre... ele estava falando, isso na década de 70, hein? Ele falando sobre que o mundo estava caminhando para que as máquinas começassem a substituir os trabalhadores e cada vez mais ia sobrar tempo para as pessoas. E esse artigo dele girava em torno de o que fazer com o tempo, que você cada vez vai ficar maior, você vai ter cada vez mais tempo vago, sem trabalho, né? O que você vai fazer? Então ele falou, a vida monástica tem muito a nos ensinar. Porque São Bento dizia que a ociosidade é inimiga da alma. Então, São Bento não queria que o monge estivesse de modo algum sem fazer nada. Mas não é um ativismo. É um ócio santo, é um ócio bom. É um descansar. A vida monástica propicia a você uma vida de trabalho, de oração, de leitura e de meditação. Esse negócio de dizer ora et labora não é corretamente, não está totalmente certo. Porque São Bento não vê a vida só oração e trabalho. É oração, trabalho, leitura e meditação. São 4 elementos importantes da vida beneditina. E esses elementos têm muito a ensinar ao mundo de hoje. Tem muito a mostrar o que fazer do tempo que sobra. Como empregar o tempo que sobra, né? Com a leitura, com o estudo, com a meditação, com a oração e com o próprio trabalho. Então, acredito que a vida monástica é uma grande chave para a gente abrir uma porta aí na nossa vida atual e enxergar a vida toda como uma vida de oração. A saber transformar o trabalho, a meditação, a leitura, todo o tempo nosso como instrumentos, meios para nos levar a Deus, para nos levar a uma vida mais autenticamente humana, né, uns com os outros. Então, Dom Justino, muito obrigado, tanto por essa entrevista quanto pelo curso que o senhor vai oferecer à Escola de História da Igreja. E quem se matricular na Escola de História da Igreja, a partir de agora, terá acesso a este curso de História Monástica ministrado pelo Dom Justino. E quem se matricular até o dia 3 de novembro terá acesso com uma condição especial. Os detalhes estão todos explicados no link aqui na descrição. Nós esperamos todos vocês.